audiência pública do primeiro quadrimestre de 2025. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente audiência pública e que tem por meio objetivo a demonstração e avaliação das ações desenvolvidas pelas diferentes áreas da Secretaria Municipal de Saúde, e bem como as informações relacionadas às despesas da saúde no primeiro quadrimestre de 2025. O referente ao mês de janeiro e abril de 2025. Em cumprimento ao disposto da Lei Complementar número 141 de 2012, que trata os valores a serem aplicados em ações em serviços públicos destinados à saúde e às normas de fiscalização e avaliação e controle de despesas. Esclareço aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, com a presença de público, bem como em ambiente virtual e interativo, permitida a participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras e redes sociais, de modo que os participantes podem enviar perguntas e que tenham a conexão com o tema, contendo o nome completo, e para que a assessoria possa direcioná-las no momento oportuno. Esclareço ainda que a Câmara disponibilizou, por meio da página oficiais, o número de WhatsApp e para que os munícipes pudessem enviar suas perguntas com antecedência. Informo que a data desta audiência pública se tornou pública por meio do edital de convocação número 008/2025, devidamente publicada na imprensa oficial. A edição 828 de 7 de maio de 2025, bem como na página oficial da Câmara, as mídias sociais, afixado no quadro de avisos. As comissões permanentes de saúde e assistência social e da Câmara Municipal de Caieiras e responsável pela realização desta audiência pública. A mesa é composta pelo relator da comissão, o vereador Nelson Fiore Júnior, e Micael não está presente, por algum motivo pessoal. E presidida por mim, o vereador José Carlos Dantas de Menezes. Representando o Poder Executivo, registro as seguintes presenças: Dr. Eduardo Viúde dos Santos, secretário municipal de Saúde; a secretária Renata Marcelino, secretária municipal de Finanças; Dr. Samuel Barbieri, secretário municipal de Assuntos Jurídicos; e a senhora Cibele Beraldes Freitas, apoiadora de multiprofissional da saúde. Para os devidos esclarecimentos, passo a palavra ao representante da pasta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, a gente está aqui na prestação de contas do primeiro quadrimestre da saúde. Vai falar a parte das finanças, que a Renata vai falar, e a parte dos números da produção com a Cibele. Passo a palavra para a Cibele.
Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025, sendo, como o vereador já comentou anteriormente, em cumprimento à Lei Complementar 141/200 de 2012 e em complemento à resolução também do Conselho Nacional de Saúde 459, também de 2012. Essa prestação de contas já foi apresentada ao Conselho Municipal de Saúde no dia 26 de maio e aprovada, e hoje é submetida aqui à Câmara Municipal. A gente inicia com a identificação do município de Caieiras. Então, município de Caieiras, a área territorial do município é 95,89 km², população estimada do último censo para 2025 é de 98.257 habitantes e a densidade demográfica 1.025 habitantes por km². A nossa região de saúde aqui é Franco da Rocha. Os municípios que pertencem a essa região: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mariporã. Prefeito: Gilmar Soares Vicente. Secretário de Saúde, Eduardo Vildes dos Santos, e o Plano Municipal de Saúde que está vigente é o de 2022-2025. Aí eu vou passar a palavra para a Renata, que vai falar sobre a parte financeira. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início, então, ao primeiro quadrimestre de 2025. Bem lembrado a Cibele, a prestação de contas foi apreciada e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, e hoje a gente vem dar transparência na Casa Legislativa, conforme o dispositivo legal que nos ampara, que é o artigo 36, o parágrafo 5º, que diz que o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa, o relatório que trata o montante de fonte dos recursos aplicados no período, auditorias realizadas e a oferta e produção de serviços, que daí é a nossa segunda parte da apresentação. Então, a gente vai iniciar com o financeiro. Começamos aqui com o quadro da aplicação em saúde. Então, nós sabemos que o mínimo constitucional é de 15% de toda a arrecadação do período. Aqui nós estamos tratando o acumulado de janeiro a abril de 2025. Então, esse quadro representa todo o valor de impostos e transferências que o município recebeu de 1 de janeiro a 30 de abril, que totalizou 135.151.000. Deste montante, o município tem a obrigação de fazer a aplicação de 15% em ações e serviços da saúde. E, no período, foram aplicados 28.892.000, que corresponde a 21,37%. Então, o mínimo constitucional que ele se dá durante o exercício, de janeiro a dezembro, nós já atingimos no primeiro quadrimestre do exercício. É que está correndo aqui. Aqui nós temos as receitas, estas são as direcionadas diretamente para a saúde. Aqui elas estão divididas pelo bloco de financiamento. Então, cada recurso recebido, ele tem uma aplicação obrigatória. Então, 2.897.000 veio para média e alta complexidade, que é a nossa urgência e atenção especializada. Atenção básica, 3.904.000. Vigilância em saúde, 1.051.000. Assistência farmacêutica, R$ 178.000. Gestão do SUS, R$ 4.428. E aplicação financeira de R$ 475.000. Porque todo recurso, quando não utilizado, ele fica aplicado, e essa aplicação financeira ela pode ser revertida para novas ações na saúde. Então, um total de R$ 8.602.000 no quadrimestre. Aqui a representação gráfica, então, do valor arrecadado por bloco de financiamento. O maior valor está dentro da atenção básica, seguida pela média e alta complexidade, a vigilância em saúde e os demais blocos aí da saúde pública.
Aqui nós temos o montante dos valores, agora ele dividido por fonte de recurso. Então, qual é a origem desses valores? 281 mil, ele vem da taxa de fiscalização, que são os serviços executados pela vigilância sanitária no município. Então, toda essa fiscalização e serviços da vigilância sanitária são revertidos, né, em valores que são arrecadados com as taxas de licenciamento, os autos de infrações. Então, todo esse valor rendeu 281 mil. O estadual, né, o que veio do governo do estado, 1.932.000, e o do governo federal, 5.313.000. Somando com a aplicação financeira, a gente tem os 8 milhões. Aqui a representação gráfica, então, de todo o valor arrecadado, a maior fonte de renda, né, vem do governo federal, seguido pelo estadual e a nossa taxa de fiscalização. Aqui nós temos as despesas. Então, aqui a gente vai entrar no valor das despesas por bloco. Então, a gente consegue ver claramente aí que 74% de todo o valor é simplesmente para fazer funcionar, né, a saúde pública. Então, é um valor muito alto para o custeio da saúde. Aqui a gente tem o detalhamento da despesa. A gente vai ver agora bloco por bloco aberto. Então, aqui a gente tem o recurso que veio. Então, se a gente começar a ver os primeiros quadros, que são as receitas, seguido pelos quadros, que são as despesas, a gente vai ver que a receita que a gente recebe dos órgãos para custear é muito menor do que o custo, de fato, das despesas, né, de cada bloco. Então, aqui foi R$ 4.428, que veio para quê? Educação e formação em saúde. E aqui nós temos todas as despesas que compõem a gestão do SUS. Né? Então, a gente tem os extintores, capacitação de servidores, a cesta básica dos servidores no total da secretaria, o combustível, a Conferência Municipal de Saúde que nós tivemos esse ano, o Congresso de Secretários, o evento SUS Digital, exames laboratoriais, que é da Medicina do Trabalho, temos gás de cozinha, gêneros alimentícios, serviços de laudo da Segurança do Trabalho, que também é da Medicina do Trabalho, locação de computadores e impressoras, temos materiais de higiene, a manutenção dos veículos, o pedágio sem parar, serviço de limpeza, o monitoramento das unidades de saúde, o software de sistema da saúde, mais o suprimento de fundos e o programa de incentivo à empregabilidade, que é o nosso antigo frente de trabalho. O total de R$ 7.191.000 de custeio. Temos as despesas com folha, né, com pessoal, mais equipamento e material permanente, e na última linha a gente tem o total. Então, a gente recebeu R$ 4.000 de custeio, e a gente teve uma despesa de R$ 9.996.000 na gestão do SUS. Aqui nós temos a atenção básica em saúde. Então, a gente tem a gestão, os agentes comunitários de saúde, os ACS, temos o incentivo à saúde bucal, a implementação de políticas para a Aline, que é a antiga Rede Cegonha, o incentivo financeiro da APS, ESF, EAP, o incentivo financeiro do componente per capita, que é um novo valor que a gente está recebendo aí da nova mudança do financiamento da atenção primária, e royalties do petróleo. O total de receita de R$ 3.904.000. E aqui nós temos as despesas. Então, temos aquisição de fraldas, o AVCB das unidades de saúde, coletas de resíduos infectantes, consumos de água e de energia elétrica, gêneros alimentícios, manutenção de equipamentos odontológicos, manutenção de câmaras de vacina, manutenção de elevadores, materiais de enfermagem, de escritório, material de uso para enfermagem, material de uso nas unidades básicas de saúde, material de higiene e limpeza, médicos que atendem na atenção primária, o programa Mais Médicos, reformas nas unidades básicas de saúde e serviço de limpeza nas unidades básicas de saúde. O total de custeio de R$ 9.864.000. Nós temos a despesa com folha, né, de pessoal, despesa com pessoal, equipamentos e material permanentes e obras e instalações. Essas obras e instalações, né,
a gente está vendo que não houve movimentação, é porque ela acabou de licitar, que é a nossa nova unidade que vai ter lá no bairro Samarino. Então, ela acabou de sair a licitação, por isso que só tem o valor empenhado ali. Embaixo, nós temos o resumo, então, de todas as despesas da atenção básica, que dá o total de R$ 22.976.000. Aqui nós temos a receita da média e alta complexidade. Então, o nosso teto financeiro, o teto MAC, R$ 1.127.000. O teto Melhor em Casa, R$ 291.200, que é o EMAD. O teto municipal da rede de saúde mental, que é o CAPES, R$ 168.000. E a última parcela do convênio do pronto-socorro, que já foi inaugurado, mas o Estado pagou somente agora a última parcela de R$ 1.400.000. O total de R$ 2.987.000. E aqui nós temos as despesas da média e alta complexidade. Então, a gente tem a anuidade do CONASEMES, a APAI, o nosso contrato com a APAI, consultas especializadas, o consumo de água e energia elétrica, o contrato de gestão da Santa Casa, os 2 pronto-socorros, dietas e suplementos alimentares, os exames por imagens, que estão aí tanto o ultrassom quanto ao raio-x e a mamografia, os exames laboratoriais, gás de cozinha, os gêneros alimentícios, alocações dos imóveis da RT, do CAPES infantil e adulto e mais do EMAD, locação de vans, que é para o transporte sanitário, e locação de ônibus, que foi para o passeio das crianças do CAPES. Manutenção de veículos, material de enfermagem, o material de limpeza e higiene, material de construção, serviços de limpeza, oxigênio, tratamento fora do domicílio, TFD, e aquisição de uniformes. O total do custeio de R$ 47.455.000. Nós temos também a despesa com pessoal, mais equipamentos e obras e instalações, e o total de 51 milhões, que cortou os 5 lá na frente. É 51 milhões. É que aqui a gente, me perdoe, o último quadro, ele é o quadro da demanda judicial, que a gente sempre demonstra em forma separada. A demanda judicial a gente sempre costuma trazer, porque são os mesmos itens que a gente tem, mas elas são compradas, né, separadamente por uma ação judicial aberta, né, contra o município. Então, a gente teve demanda judicial de insumos de glicemia e mais demanda judicial de material de enfermagem. O total de R$ 177.000. E aqui nós temos o total da despesa com pessoal, o custeio, o investimento, mais a demanda judicial, dá 51 milhões de despesa com a média e alta complexidade. Aqui a gente tem assistência farmacêutica, recebemos o componente básico da assistência farmacêutica que vem do governo federal, e mais o programa de dispensação de insumos para diabetes, o total de R$ 178.000 de receita. E aqui nós temos as despesas da assistência farmacêutica, o total de R$ 10.004.000 de insumos e dispensação de medicamentos, mais a despesa com pessoal, o total de R$ 10.364.000 de despesas na assistência farmacêutica. Aqui nós temos a vigilância em saúde. Então, a gente tem o piso fixo, que é da vigilância epidemiológica, R$ 137.000, a taxa de fiscalização sanitária, R$ 281.000, o incentivo que vem para o programa DST AIDS e hepatites virais, R$ 39.000, não tivemos repasse do piso da vigilância sanitária, tivemos o agente de combate a endemias e mais os recursos que veio do Estado para combate à dengue, o total de R$ 1.051.000. Aqui nós temos as despesas da vigilância em saúde, então, aquisição de EPIs, a cesta básica que é dispensada para os pacientes do programa de tuberculose, o consumo de água e de energia elétrica, dietas e suplementos alimentares, gás de cozinha, gêneros alimentícios, locação de veículo, manutenção de veículos, manutenção de equipamentos, material de enfermagem, o material de demolização, que é usado no carro do fumacê, o material de escritório, o médico infectologista, reformas e obras,
serviços de gráfica, serviços de acolhimento de cães e gatos, que é a SOPRAC, serviço de limpeza e mais uniformes, o total de R$ 1.056.000. Aqui nós temos, então, o resumo, a despesa com pessoal, mais materiais de uso permanente, o total de R$ 1.860.000 de despesas na vigilância em saúde. Aqui nós temos, então, o total das despesas, né, que a gente acabou de falar uma a uma, que soma 96 milhões no período, de reconhecimento dessas despesas, 38 milhões, e pagamento efetivo das despesas, 36 milhões. De todo esse valor, a gente dividiu pelo recurso próprio e pelo recurso vinculado, que é o que veio do governo do Estado e do governo federal. Então, 62 milhões foram despesas com recursos próprios do município e 34 milhões com recursos vinculados. E aqui na representação gráfica, né, a gente pode ver, pelo liquidado, que é a nossa aplicação, né, os 38 milhões da segunda coluna, como que ele está dividido neste quadrimestre. Então, 29 milhões foi com recurso próprio e 9 milhões e 87 foi com recurso vinculado. Então, 77% de que o município coloca de recurso para cumprir aí as ações de serviço de saúde. Agora é assim. Vou continuar agora a apresentação com a parte dos dados demográficos e de morbimortalidade do município. A população é majoritariamente jovem, com destaque para a faixa etária de 20 a 29 anos, demandando políticas públicas voltadas à juventude, emprego, capacitação e inclusão. As principais causas de mortalidade entre 2024 e 2025 foram doenças do aparelho circulatório, respiratório e causas externas. Esses dados são preliminares, ainda não estão fechados. Nascidos vivos em 2024 foram 968, e em 2025 no sistema ainda só tem 5 nascidos vivos, mas é parcial esses dados, tá? Óbitos, conforme falado nos principais causas, aqui tem os CIDs desses óbitos. Destaca-se os seguintes CIDs. Doença circulatória, com 226, que é a principal causa de mortalidade, e 58 em 2025. Respiratória, em segundo lugar, com 90 em 2024 e 21 em 2025. Causas externas, 38 em 2024. Eu creio que seja 18, eu não consigo ver corretamente, em 2025. E sistema nervoso, 36 em 2024 e 8 em 2025. Isso reforça a necessidade de fortalecer a atenção primária e especializada em ações preventivas e estratégias intersetoriais. Agora eu vou passar os dados da produção da Secretaria de Saúde. Iniciar com a atenção primária, que é a nossa porta de entrada, né, do SUS. A rede física da atenção primária, a gente conta com 15 unidades básicas de saúde no município. Dessas 15 unidades, contém 42 equipes, sendo elas 12 de saúde bucal, 10 EAP, que é a equipe de atenção primária, 19 ESF, que é a equipe de saúde da família, e uma EMUT, que é uma equipe multiprofissional. Atendimentos médicos na atenção primária totalizaram nesse quadrimestre 36.659, cirurgião dentista 2.732, enfermeiro 6.363 e outros profissionais de nível superior 2.255. Atividades coletivas foram 288, vacinas aplicadas foram 14.344 doses, procedimentos 76.111 procedimentos. Agentes comunitários, visitas domiciliares, totalizaram 131.263 visitas. O absenteísmo da parte dos exames na atenção primária, totalizaram 20,47% de absenteísmo.
Atenção especializada. A rede física da atenção especializada, ela conta com 9 equipamentos, sendo o PSA, Dr. Ideir, que é o central, o Pronto Atendimento de Laranjeira, o Centro de Especialidade Médica, a Casa da Mulher, o Centro de Reabilitação em Fisioterapia, o CAPS 2 Adulto, que conta com o Serviço de Residência Terapêutica, o CAPS IJ, que é o infantil, o SAUR, Serviço de Atendimento e Urgência, a Atenção Domiciliar, que conta com 2 equipes, o EMAD, que é a equipe multidisciplinar de atenção domiciliar, e o EMAP, que é uma equipe de apoio a essa outra equipe. Produção do PSA, PSI Central. Ao todo, foram consultas de atendimento que necessitaram de observação até 24 horas, 844, e atendimento médico profissional e de profissionais de nível superior totalizaram 78.362. Internações, 780. A produção do pronto atendimento de Laranjeiras, que necessitaram de observação até 24 horas, foram 365, e atendimento médico de profissionais de nível superior, 25.925 atendimentos. Centro de Especialidade Médica, totalizaram 12.023 consultas. Só salientando que temos 19 especialistas, tá? Especialidades no Centro de Especialidade Médica. Casa da Mulher totalizou consulta com o médico ginecologista 1.316 e procedimentos 247. Centro de Reabilitação e Fisioterapia. Atendimento fisioterápico foram 4.209, de outros profissionais de nível superior mais psicoterapia, 39. Procedimentos, 3.912. O CAPS adulto e o infantil. Atendimentos no CAPS adulto foram 800, no infantil 645. O consolidado de procedimentos desses 2 CAPs totalizaram 1.607. O serviço de residência terapêutica é a moradia localizada no centro de Caieiras, com acesso ao CAPS, destinada ao cuidado de portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa permanência, que não possuem suporte social e vínculos familiares. Entre esses meses de janeiro a abril de 2025, a ART de Caieiras contou com 7 moradores. Esses usuários recebem 5 refeições diárias e contam com um acompanhamento contínuo da equipe multidisciplinar, que é composta por auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiro, cuidadores e psicólogos, assistente social e médico psiquiatra. Além disso, a equipe é responsável pela administração das medicações e pelo apoio às atividades da vida diária, promovendo cuidado integral e contínuo. Aqui tem algumas atividades que é realizado pelos moradores da RT, confecções de cartazes e atividades artísticas. Aqui tem a oficina culinária, que é feita também com o pessoal da RT. Os residentes da RT também participam na horta do CAPS. E ali é um passeio externo que eles realizaram. SAUR, Serviço de Atendimento à Urgência. Realizou 4.309 transportes nesse primeiro quadrimestre. E o transporte sanitário realizou 4.733. A atenção especializada, a parte do EMAD, que é o serviço domiciliar. Atendimento médico foram 205, outros profissionais de nível superior, 449, totalizando 654 atendimentos. A quantidade de paciente vinculado do EMAD, ele sempre fica ali entre 69 e 70. Procedimentos foram realizados 1.994, dispensação de nutrição 3.890,
Processo de dispensação de oxigênio, 225. Aqui a gente tem os procedimentos diagnósticos da especializada. Ele totalizou 258.272. Dentre deles tem os exames laboratoriais, radiografia, mamografia, mapeamento de retina, a ultrassonografia, eletrocardiograma e o Holter. Aqui é o absenteísmo da atenção especializada. O CISREG é o sistema que regula as vagas aqui do município. Então, nas vagas de consulta do município, a gente teve um absenteísmo de 29,26%. E de exames, 27,39%. Já o CROSS, ele regula a parte das consultas e exames fora do município. Na parte das consultas, a gente teve um absenteísmo de 37,93%. E nos exames, 41% de absenteísmo. O absenteísmo da Casa da Mulher totalizou 23,59%. E do Centro de Reabilitação e Fisioterapia, 19,63%. CAPES adulto, 21,95%, a taxa de absenteísmo nesse quadrimestre. E no CAPES infanto-juvenil, 27,78%. Agora, a vigilância em saúde. A vigilância em saúde, a rede física é composta por 5 equipamentos, sendo vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, central de distribuição de imunobiológico, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e as zoonoses. A vigilância sanitária realizou 2.428 inspeções e ações, né? A vigilância epidemiológica realizou 1.633 notificações compulsórias. Na parte da visita do agente de endemias e dos ACS também como apoio, totalizaram 58.191 visitas em imóveis e foram dispensados 17.190 imunobiológicos. Vacinas. A produção do CTA, do Centro de Testagem de Aconselhamento, consultas com infectologistas e enfermeiro, totalizaram 294, auxiliar de enfermagem, 526 e teste rápido, 150. A UBS Veterinária realizou 1.793 consultas, 589 vacinas e 383 castrações. Assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica é composta por 8 polos de dispensação: UBS Cias, UBS Laranjeiras, UBS Nova Era, Santa Inês, Calcária, Pinheiros, Vitória e Eucaliptos. Foram dispensados 74.674 medicamentos e atendidos 61.116 pessoas. Aí aqui é a programação anual, que é o Plano Municipal de Saúde de 2025, com relação ao primeiro quadrimestre de 2025. Alguns pontos de avanço e de atenção. Gestão do SUS. As ações educativas aos profissionais superaram a meta prevista, que estavam previstas para ser 24, e já nesse primeiro quadrimestre já foram realizadas 25 ações educativas. A informatização, como meta, informatização de todas as unidades, com meta já alcançada em 100%. A realização da Conferência Municipal de Saúde e a capacitação dos conselheiros. Pontos de atenção. Metas estruturantes, criação do Departamento do TI, da Saúde, que está em estudo, o Núcleo de Educação Permanente, que está aguardando somente a formalização, projeto de avaliação de desempenho, plano de carga e carreira, processo seletivo interno e equiparação salarial, ainda não foram iniciados.
Na atenção primária, os pontos de avanço. Ampliação da cobertura da atenção primária já ultrapassou a meta, que era prevista 71,88, já estamos em 91,76%. Metas de coleta de laboratoriais em 100% das UBETs já atingida. Atendimento à livre demanda superado, que foi previsto 10 e já estamos em 14 unidades. Pontos de atenção. Baixo avanço em cobertura de saúde bucal. O Centro de Especialidade Odontológica, que já está em estudo. Atendimento móvel, que está aguardando a classificação do novo PAC. Diagnóstico precoce do câncer de mama, do colo, HIV vertical, sífilis congênita, ainda com resultados gradativos. Atenção especializada, pontos de avanço. Deslocamento eletivo com execução acima da meta, estava previsto 2.400, já realizamos 4.733. Matriciamento em saúde mental, estava previsto 14, já realizamos no primeiro quadrimestre 41. Frotas de transporte sanitário, foi previsto 9 veículos, já estamos com 16. Pontos de atenção, implantação do SAMU e núcleo de atendimento à violência, que está em processo. Assistência farmacêutica, a revisão do REMUME já superou, era 254, estamos com 256. O aumento dos polos de dispensação, previsto 6, já estamos com 8. Pontos de atenção, farmácia 24 horas, farmácia viva, que está em estudo. Entrega domiciliar de medicamentos, que já está em processo. Vigilância sanitária, pontos de avanço. Monitoramento, vistorias e cumprido 100% ou mais das metas. CISÁGUA, projetos, DNCI, Pavisa, né? Entre outros. Estabelecimentos de parceria com ONG, que a gente tem no momento, a SOPRAC. Pontos de atenção, o Código Sanitário que está em processo. Vigilância epidemiológica. Pontos de avanço, monitoramento de óbitos mal definido, estava previsto 98, já estamos em 98,37%. Posto de testagem para ISTs, era previsto 14, já estamos com 17 pontos de testagem. Investigação de doenças de notificações compulsórias, previsto 90%, estamos em 95% das investigações. Investigações dos casos de hanseníase 100%, preenchimento de notificações de agravo do trabalho em 100%, capacitação de recursos de HIV, que estava previsto em 50%, e foi realizado 60%. Pontos de atenção, cobertura vacinal abaixo da meta e investigação de óbitos de mulheres de idade fértil. Auditorias. Foram realizadas nesse primeiro quadrimestre 35 auditorias, sendo elas de serviços contratados 24 e visitas in locus 11. Eu finalizo aqui a parte da produção da Secretaria de Saúde. Boa noite. Não, boa tarde ainda. Boa tarde. Quero abrir para se tiver perguntas, dúvidas, senão a gente vai para as considerações finais. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores. Nós vimos que tem um número considerável de absenteísmo em consultas e exames, o que prejudica os próprios usuários do sistema de saúde. E, em razão disso, eu gostaria de saber se existe, pelo município, algum sistema de confirmação antecedente a essas consultas, para que possa diminuir esse número de ausências das consultas e exames. Obrigada. A gente faz a confirmação por telefone, a gente liga confirmando a consulta, e caso o paciente ele entre em contato do WhatsApp da UBS, a gente confirma falando se tem ou não a consulta. A gente tem esses dois tipos de comunicação. Mais alguma coisa? Vereadores? Sem perguntas?
Eu só quero falar sobre dois assuntos. A gente, com a expansão das especialidades, a gente está quase zerando as filas dos municípios. Então, a gente tinha 11 especialidades, né, Jaque? Subiu para 19. Ainda a gente tem um déficit muito grande na parte de ortopedia, mas da subespecialidade, que vai para o nosso estado, a gente não consegue agrupar isso. Eu sou considerado como secretário PIDão e eu tenho, graças a Deus, tenho bons amigos. Eu tenho um amigo que é nefrologista e eu pedi, a gente tinha uma demanda grande de nefrologia e ele concedeu, a partir da terça-feira que vem, 10 consultas no SEMI, toda terça-feira, a partir da 1h30 da tarde. Vai ajudar a gente a zerar essa fila também. E na semana passada, eu sou evangélico da Quadrangular, eu tenho um pastor que é deputado estadual, que é o Carlos César, e a gente conseguiu trazer R$350 mil para Caieiras. Então, aí a gente está ajudando. A gente pede ajuda dos vereadores nesse sentido, tem muito mais contato político do que eu nem sou político, no intuito de trazer mais recursos para a saúde. Como a Rê aqui comentou, a saúde, ela demanda muito dinheiro para a gente ajudar essa população. Então, quanto mais a gente conseguir recurso, mais a gente vai conseguir fazer uma saúde eficaz. É isso. Então, eu agradeço a participação de todos aí na live e presencial. Boa noite. Boa tarde ainda. Solicito a assessoria da Câmara que informe se existe pergunta a serem respondidas. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e não havendo pergunta a serem respondidas, agradeço a todos pela participação e declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa tarde.